Gênesis 19 é um relato sobre a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Lot, sobrinho de Abraão, escolheu morar em Sodoma, uma cidade cheia de pecado e corrupção. Dois anjos visitaram Lot, em Sodoma, e o avisaram que a cidade seria destruída por Deus por causa de sua maldade. Os anjos instaram Lot e sua família a fugir da cidade antes da destruição, mas Lot demorou para agir. Finalmente, os anjos o pegaram pela mão junto com sua esposa e duas filhas e os levaram para fora da cidade. Os anjos disseram a eles para não olhar para trás enquanto fugiam, mas a esposa de Lot desobedeceu e olhou para trás. Ela se transformou em uma estátua de sal como castigo por sua desobediência. A família de Lot fugiu para uma pequena cidade chamada Zoar, que foi salva da destruição por causa da intercessão de Abraão com Deus. No entanto, a esposa de Lot havia se transformado em uma estátua de sal e suas duas filhas estavam traumatizadas pela experiência em Sodoma. Em um ato de desespero, as duas filhas de Lot decidiram embriagar o pai e ter relações sexuais com ele para ter filhos. Elas acreditavam que poderiam continuar a descendência de seu pai dessa maneira. A história de Gênesis 19 é uma das mais dramáticas e impactantes do Antigo Testamento. Ela mostra a ira divina contra o pecado e a desobediência, assim como a importância de obedecer a Deus e confiar em seu julgamento. Também é uma história de redenção e de como Deus pode salvar até mesmo aqueles que se encontram no meio do pecado e da corrupção. Gênesis 20 narra a história de Abraão e Sara em sua jornada para a cidade de Gerar. Abraão, temendo pela sua segurança, disse a todos que Sara era sua irmã, em vez de sua esposa, temendo que os habitantes da cidade o matassem para tomar sua esposa como esposa. O rei de Gerar, chamado Abimeleque, viu Sara e a levou para ser sua esposa. No entanto, Deus apareceu em um sonho para Abimeleque e o advertiu que Sara era na verdade a esposa de Abraão. Abimeleque então devolveu Sara a Abraão e os repreendeu por mentirem sobre sua relação. Abraão explicou que agiu dessa maneira porque temia por sua vida, mas Abimeleque se assegurou de compensá-los com gado, prata e uma parcela de terra. Abimeleque também permitiu que Abraão e Sara vivessem em Gerar pelo tempo que quisessem. A história de Gênesis 20 mostra as consequências da falta de confiança em Deus. Embora Abraão tivesse grande fé em Deus, em vez de confiar em Deus para protegê-lo e a Sara, Abraão confiou em seus próprios recursos e mentiu para se proteger. Isso levou a uma situação perigosa e a ter que mentir sobre sua relação com Sara. No entanto, vemos a misericórdia de Deus em proteger Sara e guiar Abimeleque para corrigir seu erro e devolver Sara a Abraão. A história nos lembra da importância de confiar em Deus e de sermos honestos e transparentes em nossas relações com os outros. Gênesis 21 começa com o nascimento de Isaque, filho de Abraão e Sara. Sara, que era estéril, tinha quase 100 anos quando deu à luz. Isso foi um grande milagre de Deus, que havia prometido a Abraão que ele teria um filho para herdar sua promessa de que se tornaria uma grande nação. No entanto, Sara se incomodou com a presença do filho de Abraão com sua serva, Agar, chamado Ismael. Ela pediu a Abraão que expulsasse Agar e Ismael, o que o entristeceu. Mas Deus disse a Abraão para ouvir a voz de Sara e que ele também faria de Ismael uma grande nação. Abraão preparou água e comida para Agar e Ismael e os enviou embora. Eles vagaram pelo deserto até que a água acabou e Ismael ficou com muita sede. Agar colocou o menino sob um arbusto e se afastou, incapaz de suportar a visão do sofrimento dele. Mas Deus ouviu a aflição de Ismael e enviou um anjo para mostrar a Agar um poço de água. Ismael cresceu no deserto e se tornou um arqueiro habilidoso. Ele se casou com uma mulher egípcia e teve 12 filhos, como Deus havia prometido a Abraão. Mais tarde, Abimeleque, o rei de Gerar, veio visitar Abraão e fez um pacto de paz com ele.
Abraão deu a Abimeleque 7 ovelhas como sinal de sua amizade. A história de Gênesis 21 é uma mistura de milagre e drama humano. O nascimento de Isaque foi um grande milagre e uma prova da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. No entanto, vemos as consequências do ciúme e da inveja de Sara em relação a Agar e Ismael, que resultou em sua expulsão. Mas Deus também demonstrou sua compaixão por Agar e Ismael, fornecendo-lhes água no deserto.